Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Mestre da Cocriação. Eu sou a Cíntia e hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre os desafios, no processo de cocriação da realidade. Por que para algumas pessoas parece tão fácil? Por que para algumas pessoas simplesmente parece acontecer, parece até mágica, parece tudo se transformar tão rápido e pra gente muitas vezes parece tão difícil? Por que muitas vezes a gente não consegue manifestar aquilo que a gente deseja? Você já parou para pensar sobre isso? Com certeza, né? Quem está no processo de expansão da consciência, no processo de crescimento, evolução espiritual e sabe que é co-criador da sua realidade, sabe que não existem coincidências, que não existe um Deus sentado num trono dando ordens e decidindo tudo de forma unilateral e centralizada. Não, nós somos criadores da nossa realidade juntamente com o nosso Criador, né? As coisas que acontecem nas nossas vidas são responsabilidade nossa. E aí vem uma questão que pega muita gente, né? Porque quando a gente pensa em responsabilidade nossa, a gente pode pensar em muita coisa boa. Nossa, olha que legal, o meu sucesso profissional é porque eu sou o responsável, a minha vida financeira, ou a minha vida amorosa, ou a minha vida familiar, as coisas que eu conquistei. Mas aí quando você pensa nos seus fracassos, naquelas coisas que não deram certo, é difícil encarar que a responsabilidade também é nossa, né? Também é sua. E a culpa não é de Deus. Muitas pessoas gostam de colocar a culpa em Deus e também tem aquelas pessoas que invertem, né? Colocam a culpa do outro lado, né? Inventam um ser, né? Chamado de diabo, chamado de inimigos, chamado de Satanás e de muitos outros nomes que se dão por aí para colocar a culpa nele, né? Foi o inimigo. Foi o inimigo que agiu. Foi o inimigo que armou uma cilada para mim. Não é assim que muitas pessoas falam? Mas, na verdade, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Só quem pode impedir o nosso progresso, o nosso sucesso, somos nós mesmos. E essa é uma verdade bem dura de ouvir. Porque quando a gente entende isso, a gente sai da posição de vítimas e nos colocamos na posição de responsáveis, realmente, né? Não existe vítima, tudo está dentro do nosso controle. Mesmo que muitas vezes não um controle direto da situação, mas muitas vezes indireto. E quando eu falo em indireto, eu digo que muitas coisas nós criamos de forma inconsciente. Muitas coisas nós fazemos acontecer nas nossas vidas por conta de emoções e sentimentos que nós estamos alimentando e que nos levam a pensamentos e visualizações muito negativas e inconscientemente, sem querer, querendo, nós acabamos criando uma realidade negativa. Então, a boa notícia é que tudo tem jeito, para tudo tem jeito, né? Eu gosto de lembrar quando o Mestre Jesus, ele curava as pessoas, ele ajudava as pessoas, ele dizia, vai e não peques mais, né? Isso não é exatamente o que ele dizia. Isso é o que nós temos por tradução nos escritos de hoje em dia, né? Que nós usamos, as chamadas Bíblias. Mas o que ele queria dizer não era exatamente isso, porque a palavra pecar, ela é uma palavra muito limitada. Quando a gente usa pecar, a gente pensa no pecado e vem um monte de crenças, né? Coisas que nós aprendemos desde a nossa infância por pecado. Mas na verdade o que o mestre estava dizendo era, vai e não erre mais o caminho.
Vai, não erre mais o alvo. E qual é o caminho? Qual é o alvo? É o caminho do amor, é o caminho da retidão, da justiça, é o caminho da honestidade, é o caminho das coisas positivas, né? Então isso nos lembra que sim, tem jeito para tudo. E uma coisa que eu gosto muito de lembrar também é da lei do ritmo. A lei do ritmo é uma lei hermética, não sei se você conhece, mas a lei do ritmo, ela diz que tudo passa, que tudo sobe e desce. O universo tem um ritmo que não é estático. Porque o que é estático não tem ritmo. Então, o universo não é estático, ele não está paralisado. Ele tem um ritmo e as coisas sobem e descem. As coisas mudam o tempo todo. Então, tudo passa. Se você está passando por um momento agora difícil, saiba que esse momento vai passar, tão certo quanto a noite passa e o dia nasce. Se você está passando por um momento muito bom, saiba que esse momento também vai passar e vai chegar o momento difícil, tão certo quanto o inverno chega como estação na vida da gente. Então nós precisamos estar preparados para os ciclos que a vida nos traz. E os ciclos, eles vêm também para nos trazer crescimento. Sem mudança, sem dificuldades, ou melhor dizendo, sem desafios, não há crescimento, né? É a mesma coisa, por exemplo, que nascer um bebê e esse bebê ser deixado num berço, sempre, sem estímulos, sem ser colocado diante de desafios. O que vai acontecer se esse bebê ficar ali deitado no aconchego do berço, sempre? O que vai acontecer se esse bebê não for levado às dificuldades, aos desafios, se ele for poupado? Ele jamais vai aprender a caminhar, por exemplo, com as próprias pernas. Ele não aprendendo a caminhar, ele também não vai aprender a fazer suas necessidades fisiológicas sozinho, né? Ir a um banheiro. Esse bebê não vai conseguir progredir. E a vida é assim em todos os sentidos. Se o universo não nos colocar diante de obstáculos, diante de situações que nos force a progredir, nós vamos ficar estáticos, nós não vamos evoluir. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando você faz exercícios físicos, seja na academia, seja na rua, seja em qualquer lugar, na sua casa, o seu corpo começa a acostumar. Nos primeiros dias você sente dor, é difícil, mas se você ficar repetindo aqueles mesmos exercícios, você não sente mais nada e o seu corpo não progride, ele fica estático. A mesma coisa é na vida. Então, o que acontece? Quando você quer progredir nas suas atividades físicas, você precisa criar mais dificuldades. E é assim em tudo. Então, diante das dificuldades, nós temos a tendência a reclamar muitas vezes, a nos entristecer, mas não, quando as dificuldades chegam, nós temos que celebrar, porque isso é sinal de que nós estamos passando por um processo de crescimento. Celebre as suas dificuldades, celebre os seus desafios. Procure até não chamar de dificuldade, chame de desafios. São desafios que a vida está te permitindo viver para que você possa crescer, progredir, expandir, evoluir, porque é por isso que nós estamos aqui. E deixa eu te falar uma coisa, com relação à cocriação, à manifestação, quando você tenta manifestar algo na sua vida e não dá certo, seja o que for, um emprego novo, uma situação financeira melhor, um relacionamento melhor, a resolução de um problema, ou coisas pequenas mesmo, né? Às vezes estragou um eletrodoméstico em casa e você vai lá tentar, né, exercitar o seu poder de co-criador e não dá certo. Coisas assim. Eu vou te dizer uma coisa.
Não é difícil. O grande problema é que nós fomos acostumados, criados em uma mentalidade muito diversa da mentalidade do co-criador. A maioria de nós fomos ensinados que é Deus quem faz. Isso aconteceu porque Deus quis assim, né? Nossos avós, nossos pais nos diziam isso, né? Isso tá fora do nosso controle. Isso não tem o que fazer. É porque Deus quis. Tem coisas que nós não podemos controlar? Sim, tem coisas que nós não podemos controlar. Mas na nossa vida, na nossa existência, não é bem assim. Então, nós fomos criados, né, num paradigma muito diverso do real, da realidade. A realidade foi nos ensinada de uma forma errada, de uma forma enganosa. É aquela velha máxima. O mapa não é o território. O mapa que você tem aí não é o território. Aquilo que foi te ensinado não é a realidade. Então pega esse mapa aí e joga fora. Joga fora. Por isso também que o mestre Jesus falava que nós precisamos nascer de novo. Nasça de novo. Jogue fora as suas velhas crenças, tudo aquilo que você acreditava e esteja disposta a aprender tudo de novo. Esteja aberto a aprender. Então, quando você tenta manifestar algo e você não consegue, eu acredito que muitas vezes você até mesmo duvida de que seja assim o processo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Existe uma linha muito tênue na questão da materialização, da cocriação da realidade. E essa linha se chama presença. Eu gosto de chamar de presença, porque você sabe que o processo da cocriação da realidade envolve a sua mente, né? Você visualizar aquilo que você deseja, envolve o seu sentimento, você se envolver sentimentalmente e emocionalmente com aquilo. Então são sentimentos e emoções, você se envolve emocionalmente e você sente aquilo como se realmente fosse. E tem o processo do soltar, porque você não pode ficar ali esperando, observando, você solta. Porque o olhar do observador constante, ele paralisa o processo, né? Então você solta. Mas em meio a tudo isso, existe essa linha tênue, que eu gosto de chamar de presença, que é você estar presente nisso. Eu vou contar uma coisa para vocês. Muitas vezes eu tento cocriar coisas e eu não consigo. Porque eu sequer consigo visualizar aquilo como real na minha vida. Até recentemente, tinha algo que eu queria muito e eu estava tentando manifestar. E aí eu tentava visualizar, né? Fazia meus processos de visualização, fechava meus olhos, tentava vivenciar aquilo ali, e eu não conseguia. Era forçado, não fluía. Não fluía, eu fazia uma força enorme, mas não fluía. E realmente não aconteceu. E no fundo eu sabia que não ia acontecer, porque eu não conseguia imaginar. E eu gosto de dizer isso sempre. Tudo aquilo que você pode imaginar, com veracidade, com profundidade, com sentimento, você pode realizar. Mas o contrário também é verdadeiro. Tudo aquilo que você não consegue imaginar, com profundidade, com veracidade, com sentimento, você não pode realizar. Então, acredite, a manifestação da realidade, ela envolve a presença. Você estar presente naquilo ali, de corpo inteiro, de alma, de espírito, de mente, de sentimentos, de emoções. Essa presença completa, não é metade de você. Não é só a sua mente, não é só a visualização, não é só o sentimento. Porque muitas vezes tem sentimento, né? A gente sente alguma
coisa muito boa por aquilo, mas a gente não consegue se visualizar naquilo, naquela situação. Então não é metade, não é nem só isso, nem só aquilo. É você por completo, você por inteiro. Entende? Então, quando você muitas vezes se pegar questionando se tá fazendo certo, se é assim mesmo, entenda que muitas coisas às vezes não vão acontecer porque você simplesmente não consegue estar presente totalmente naquilo. Então, aquilo em que o seu coração estiver, tem grandes chances, tem as maiores chances de acontecer. E deixa eu te falar mais uma coisa. Muitas vezes, quando você estiver passando por um período difícil, como eu estava falando agora há pouco, que ocorre sim, né? O universo tem a lei do ritmo, né? Tem as mudanças, tem o sobe e desce da vida. Quando você estiver passando por momentos difíceis, muitas vezes você vai se ver em situações até mesmo que você vai se perguntar se você não está regredindo, se as coisas não estão afundando na sua vida. Porque vai parecer. Só que eu gosto de usar uma analogia que ela também tem nas escrituras sobre a flecha na mão do arqueiro. Veja o Criador como o arqueiro e você como a flecha nas mãos dele. Toda vez que o arqueiro vai lançar uma flecha, quanto mais longe ele quer que ela vá, quanto mais força ele quer que ela tenha, mais para trás ele tem que puxar ela. Então ele bota ela no arco e puxa lá atrás. E depois solta e ela voa longe. Então veja isso. Se você pretende ir muito longe, se aquilo que você quer tem que ter muita força, o Criador, o teu Deus, ele vai te puxar para trás antes. Porque é isso que vai te impulsionar. É isso que vai te impulsionar. Se você olhar para histórias de pessoas de sucesso, essas pessoas saíram de baixo, essas pessoas saíram do fundo. Mesmo aquelas pessoas que às vezes já vinham de uma família estruturada, que tinham suporte muitas vezes, não digo só financeiro, mas também familiar, psicológico, emocional. Essas pessoas desceram muitas vezes até o fundo do poço para chegar onde chegaram depois, com suas próprias pernas, né? Então lembra sempre disso. Você é como uma flecha nas mãos do arqueiro. Quanto mais longe você quiser ir, mais para trás ele vai te puxar. E sempre quando você for tentar manifestar seus sonhos, seus desejos, lembra que você precisa ter presença nisso. E presença é estar por inteiro. E muitas vezes isso acontece de forma muito simples, muito de repente, tá? Não é toda a cocriação, toda a manifestação que vem de um processo longo ou que vem de muita técnica, não. Precisa ter sentimento. Eu já falei várias vezes aqui em vídeos sobre a viagem que eu quis fazer para assistir a um show lá nos Estados Unidos e que não passava pela minha cabeça fazer uma viagem naquele momento. Eu não estava nem mesmo em condições financeiras tranquilas, vamos dizer assim, para fazer uma viagem desse porte naquele momento. Mas quando eu vi imagens do show, eu senti tão emocionada com aquilo que eu me visualizei lá. A visualização veio assim, automaticamente. Eu não pensei, ai, tá bom, vou me visualizar no show para eu cocriar isso. Não, foi automático. Eu achei tão lindo que eu me visualizei lá. E daí veio completinho, com emoção, com sentimento. Eu me visualizei lá, eu fui lá energeticamente, mentalmente, que o universo não teve
outra alternativa senão realmente me levar lá, colapsar a função de onda. Entende? Porque eu estive lá, teve presença completamente. Meu espírito, meu corpo, minha alma, minhas emoções, meus sentimentos e minha mente conseguiram viver aquilo. E daí eu foi assim, muito tranquilo, muito fácil. Às vezes tem coisas tão pequenas que eu não faço. Por quê? Porque eu não tô envolvida naquilo ali completamente. Esses dias eu queria trocar um móvel aqui da minha casa e tava pensando, ai, mas agora não tô em condições, né, de gastar esse dinheiro. Ai, agora não vai dar. É uma coisa tão pequena, custa muito menos que uma viagem e eu não fiz. Por quê? Porque não tava com tanta vontade, talvez, porque não tava envolvida emocionalmente naquilo ali não me tocou, aquilo ali não me movimentou, não me deslocou, né? Nem a minha mente não conseguiu visualizar o móvel novo na minha casa. Você entende? Então, se você me perguntasse, tem algum segredo? Eu diria, o segredo é estar envolvido de coração, de sentimento nisso. Porque daí você entra por completo, daí você está presente nesse desejo, você está presente nessa cocriação, nesse processo de cocriação. Esse é o segredo. Você manifesta aquilo que você está presente. Porque o universo, o nosso Criador, ele tá pronto para colapsar os nossos sonhos. Tenha certeza disso. O maior desejo do nosso Deus, do nosso Criador, é nos ver felizes, porque Ele vive em nós. E Ele quer estar numa frequência altíssima de felicidade, de paz e de amor. Então, pensa sempre nisso. A vontade de Deus é te ver feliz e realizado, realizada. Bom, vamos ficando por aqui hoje nesse vídeo. Eu te peço que você se inscreva aqui no canal para ajudar nesse trabalho, tá? É um vídeo gratuito, você não paga nada para assistir e se você vai estar me ajudando bastante se você se inscrever e também compartilhar com alguém que você acredita que precisa ouvir essa mensagem. Curta esse vídeo, deixa também teu comentário aqui que eu vou ler e responder, eu respondo todos os comentários, tá bom? Muito obrigada por assistir, um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!